Tá louco. Nesse frio, tem que ser doido. Praticamente ninguém aqui no porto agora. Os campings municipais da cidade de Seward já estão fechados. E infelizmente a estrada pro Exit Glacier tá fechada mesmo. O que a gente veio fazer no Alasca nessa época, já que o Alasca tá fechado? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está deixando Anchorage e indo em direção ao sul do Alasca. Pra praia, né? O clima tá de praia, precisamos seguir para a praia. Olha, as pessoas estão patinando no gelo do lago. Que coragem! Eu não teria essa coragem. Meu Deus! Que gente doida! Imagina se o lago descongela. Que massa! Spilling my guts to someone I just met. Interrompemos a programação porque a gente estava na estrada, começando a fazer o nosso trajeto, que inclusive é chamado de Rota Cênica do Alasca. E aí a gente olhou pro lado, tinha os carros parados, tá, os lagos congelados, começando a congelar, e uma galera patinando. Coisa de gente doida, porque dá pra ver a água ainda. O lago ainda não tá completamente congelado, mas as pessoas estão patinando. E parecem ser pessoas muito experientes, porque a menina tava fazendo manobras. Pois lá. é, pois é. Mas dá pra ver ainda a água em algumas partes. Eu não teria coragem. Ó, e a galera tá patinando real. E aí, como o Fábio falou, a gente consegue ver em algumas partes aqui que ainda tem água. Mas a galera tá curtindo aí, estão em família, né? E tem um grupo que tá com crianças lá no fundo. Mas vamos continuar porque a gente tem ainda 185 km para chegar até Seward. Porque a gente acabou de começar. Que a gente começou Não é ainda, porque é tudo que a gente tem pra rodar. E tem uma galera patinando no gelo aí. Mas nós temos aí 2 horas mais ou menos de estrada pela Rota Cênica, como eu falei antes. E as paisagens aqui são lindíssimas. A cada quilômetro a paisagem vai surpreendendo mais. E coisas assim acontecem. Você olha pra beira da estrada, os lagos congelados e as pessoas patinando. Maravilhoso. Já está no final da tarde, então a gente vai chegar em Seward ali perto das 7 horas da noite, 6h30, mais ou menos. Não vamos conhecer muita coisa hoje, mas nós decidimos seguir viagem, porque assim a gente aproveita o pôr do sol na estrada, que fica muito bonito. E amanhã a gente já tá lá pra poder passear por Seward, tem muita coisa pra ver, então melhor ir hoje e aproveitar o dia inteiro por aqui. Mal começamos a estrada e já fizemos mais uma parada em um Beluga Viewpoint. Teoricamente, um ponto de observação de baleias beluga. Não sei se a gente vai encontrar hoje alguma aqui, mas o lugar é bonito. É que todos os lugares aqui são bonitos porque as montanhas nevadas e o sol e a vegetação é tudo bonito. Yes, we do. We're just two lonely souls. E a vista daqui é realmente impressionante. Essas montanhas com os picos nevados que a gente vem falando para vocês. E esse mar aqui, a gente já consegue ver o mar do Golfo do Alasca. É uma paisagem um pouco diferente do que a gente vem encontrando até chegar em Anchorage, porque a gente estava vendo tudo já nevado. E aqui a neve ainda não chegou, mas ainda assim é muito bonito. Você avistou baleias, amor? Não avistou baleias? A pessoa que já não enxerga muito bem. Mas a gente consegue ver um bicho daqui. Esses pontinhos brancos aqui, ó, na montanha, são ovelhas. Tem uma ovelha por aqui que é especialista em escalada. Que vivem especificamente no topo dessas montanhas, nessas encostas rochosas. E apesar de estar um dia muito bonito, sem nuvem nenhuma no céu, Um solzinho gostoso. ainda assim tá bem frio. Nas partes onde o sol ainda não conseguiu encostar, a gente ainda vê gelo na grama, nas pedras, só pra vocês terem noção de quão frio tá ainda. Ó, aqui no trilho do trem a gente consegue ver bem o que eu falei, ó. Aqui já pegou sol, não tem mais gelo. Aqui não pegou sol ainda, tem gelo. Mesma coisa do lado de lá, ó. Do lado de cá já pegou e ali ainda não. Reencontramos o OVNI. Pra quem viu o nosso primeiro vídeo,
nossa chegada aqui no Alasca, as primeiras impressões, vai lembrar disso aí. E disseram nos comentários que eu estava correta, porque isso realmente emite calor. Sério mesmo? Aham. Mas não parece, esse aí é branco. Esse aí parece ser só uma luz. Não vou descer do carro e chegar perto pra ver se é quente ou não. Mas seria muito bom, né? Se emitisse calor pra quem tá trabalhando ali, né? Porque pegar esse frio aí fora, e principalmente quando tá começando a escurecer assim no final de tarde e tal, é sofrido. Agora, essa vista, né? Pôr do sol com essas montanhas aí. E aí só a parte de cima começa a ser tocada pelo sol, assim, é muito bonito. This old habit's got a hold on me, won't let go of me. This old habit's got a grip on me, won't set me free, won't leave me be. I can shake. Bom dia, galera. Chegamos em Seward. Quando a gente chegou já estava escuro, então a gente só aproveitou para trabalhar um pouco, comer e descansar. E hoje a gente vai tentar conhecer um pouco da cidade. O tempo não tá muito bom, tá um tempo bem feio, nublado e choveu até agora há pouco. Apesar de que a previsão falava que não choveria, mas o clima aqui muda o tempo todo, então é comum, a gente tem que se acostumar com isso. E a gente acabou parando em um estacionamento público, a gente ficou do lado de um posto Chevron, que é 24 horas. E do outro lado da rua aqui tem um hotel, tem uma Napa Auto Parts lá e alguns restaurantes aqui do outro lado da rua também. E a vista daqui é bem bonita, as montanhas ainda não estão cobertas nessa região aqui de neve, mas ainda assim é uma paisagem incrível. E a gente acabou parando nesse estacionamento aqui porque os campings municipais da cidade de Seward já estão fechados. Eles param de funcionar no final de setembro e, se eu não me engano, só vão reabrir em janeiro. E tem vários campings municipais aqui, então deve ficar cheio durante a alta temporada. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. I can't shake. Seward é uma cidade pequena, tem pouco mais de 3 mil habitantes e vive basicamente do turismo e da pesca. Então, quando tá fora de temporada, seja da temporada de pesca, principalmente do salmão, e da alta temporada de turismo, ela acaba sendo um lugar muito menos movimentado. Então, praticamente ninguém aqui no Porto agora. Eu tô com o Porto praticamente só pra mim, mas é interessante conhecer os lugares dessa forma também. A gente vê um outro lado dessas pequenas cidades turísticas, principalmente aqui do Alasca. You pull me in. You pull me in. You pull me E a gente consegue ver daqui alguns barcos pesqueiros, como esse aqui, ó. E esses barcos acabam lembrando muito os barcos do Pesca Mortal que passavam no Discovery Channel. Quem gostava de assistir esse seriado, deixa aí nos comentários. E a água aqui, apesar de ser bem escura, é uma água muito limpa. A gente consegue enxergar tudo embaixo d'água. Olha que tranquilidade esse lugar. Eu não ouço barulho de nada além dos animais aqui. O barulho do leão marinho comendo, a água batendo no pier, os passarinhos cantando. Com certeza é um barulho bem diferente da alta temporada, quando os turistas tomam conta de toda a cidade. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. Como hoje é sábado, o dia está chuvoso, nublado, sabe aquele dia xoxo assim, bem sem graça? Então, decidi fazer um brunch, que nada mais é do que a desculpa pra gente tomar um café da manhã tarde o suficiente pra não poder ser chamado de café da manhã, mas a gente também não quer chamar de almoço ainda, entendeu? Quem tá aqui já tá acostumado, que ou a gente faz o quê? Ou a gente faz brunch, ou a gente faz almojanta. Essa é a história da Sempre nossa assim. vida. Eu fui no Costco, óbvio, como eu comentei no último vídeo, e tinha um pão maravilhoso e eu decidi comprar pra gente fazer umas torradas pra comer com ovos e tal. Então eu farei avocado toast. Não, muitos nomes Muito van life, chiques, muito muito van van life. Amo que são nomes chiques pra dizer o quê? Pra dizer que você vai comer um pão com ovo e abacate. Basicamente é isso. E que você faz o que as pessoas que moram em um carro fazem. Van Life nada mais é do que isso, né? É um nome bonito pra dizer que morar mora no num carro. Mas enfim. Aí o que acontece? Vem 2 pães no pacote, porque no Costco tudo é em grandes quantidades. A gente tem que comer, né? São várias refeições diferentes com
Pães. Ai, deixa eu fazer uma coisa primeiro. Antes de qualquer coisa, vou botar tomatinhos para assar. Olha só, vai fazer tomates confit. Tomate confit, exatamente. Muito chique, né? Nossa, A gente tá muito internacional hoje. É incrível. A sailor's heart, a sailor's heart. Agora sim, enquanto os tomates estão no forno, vou começar a fazer as minhas avocado toasts. Eu tenho um recado bem importante pra dar pra vocês antes que eu me esqueça. Já começou a Black November da Insider e as nossas peças queridinhas estão cheias de descontos no site. Nem preciso falar pra vocês que todos os nossos looks aqui... O Léo não gosta que eu use a palavra looks. Mas eu gosto. E os nossos looks, eles sempre começam com a tech shirt de manga longa, porque é uma peça básica, versátil, bonita, de qualidade e que deixa a gente quentinho pra aguentar o frio do Alasca. E a gente tá sempre utilizando as tech shirts porque elas são feitas com tecido tecnológico. Elas não desbotam, não precisam ser passadas, têm regulação térmica e são anti-odor. E todas essas características são ideais pra gente que vive viajando. E essa é a hora ideal pra você experimentar as peças da Insider ou então renovar o seu estoque, algo que nós estamos fazendo inclusive, aproveitando as promoções do Black November da Insider. Usando o nosso cupom LEOEFABBF, que acumula nos descontos que já estão disponíveis no site, você pode ter até 40% de desconto. É isso mesmo, tem peças com 40% de desconto. Então não perde essa oportunidade. Tem promoções incríveis acontecendo o mês inteiro, então aproveita e sai na frente junto com a Insider. E além das tech shirts, no site da Insider tem roupa masculina, feminina, tem roupa pro verão, pro inverno, tem inclusive calça, eu tô usando uma calça da Insider, e tem as cuecas da Insider. E um tempo atrás eu escutei o Maurício Meirelles falando que as cuecas da Insider abraçam as bolas. Compre a sua cueca da Insider e ela sinta a refrescância de uma bola abraçada por uma cueca da Insider. Então eu fui obrigado a experimentar e a sensação é essa mesmo. Então se você não usa as cuecas da Insider e todas as outras peças que são incríveis, a gente vai deixar o link e o cupom aqui na descrição para você aproveitar esses descontos que vão ser os melhores do ano. Nós estamos aproveitando as ofertas de Black Friday da Insider para comprar algumas peças, porque, se tudo der certo, receberemos visitas em dezembro para trazerem não somente essas peças que nós estamos comprando agora, como também a nossa placa de 100 mil inscritos. Verdade, né? Que a gente ainda não solicitou, não é mesmo? Precisamos fazer o pedido da nossa placa de 100 mil inscritos. Mas eu queria só deixar registrado aqui e aproveitar para agradecer, porque no fim a gente acabou nem falando aqui sobre isso e a gente tá muito feliz, obviamente, de chegar nessa marca, porque parece que vira uma chavinha, sabe? Uhum. É uma marca que a gente ficou 3 anos esperando chegar, a gente chegou nos 100 mil inscritos chegando no Alasca, então foi muito legal. E agora a gente vai receber a nossa plaquinha pra simbolizar esses 100 mil inscritos, então muito obrigada a você que tá inscrito aqui no canal. E se você ainda não tá inscrito, aproveite essa oportunidade, se inscreve, faça parte da nossa comunidade, acompanhe a nossa jornada e convide outras pessoas, se você já está inscrito, pra virem fazer parte também dessa louca comunidade de pessoas que amam viajar e viver de um jeito diferente, não é mesmo? Muito filosófico, né, que vai dizer. Não, mas é verdade, a gente ficou muito feliz de estar formando uma comunidade de pessoas que se inspiram no que a gente tá fazendo e que admiram o que a gente tá fazendo, que assistem o nosso conteúdo em família, assistem pra descontrair, sabe? A gente recebe relatos muito legais, então a gente tem que agradecer mesmo. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind, getting in my car, I drive as memories fly by. E eu falei mais cedo que a população aqui de Seward é de mais ou menos 3 mil habitantes. Eu dei uma pesquisada agora há pouco. São João Batista, que foi onde a gente construiu a van, tem aproximadamente 32 mil pessoas. E Brusque, que é onde a gente morava, tem mais ou menos 140 mil. Então é praticamente 2/3 da população de Brusque que acompanha a gente. É um número que a gente não consegue nem ter dimensão, mas é incrível ter essa quantidade toda de gente acompanhando e viajando com a gente. E a gente agradece muito por você fazer parte dessa história também. O Fábio tá sem voz. Uma coisa que a gente não contou pra vocês, faz mais ou menos uma semana, eu me afoguei bebendo água, assim, e foi realmente sério, assim, tipo, eu
Fiquei sem conseguir respirar. Eu tentava tossir, eu não conseguia. Eu tentava respirar, eu não conseguia. Eu tentava puxar ar e não tinha como. Foi um tempo, assim, pra eu conseguir me recuperar e tal. A gente começou a ficar meio apavorado. Achou que ia precisar de um socorro, alguma coisa assim. Também. Mas aí eu consegui aos poucos ir recuperando a respiração, desafogando. Mas desde então eu não tô 100%. A minha garganta ficou bem machucada. E de vez em quando eu tô do nada, assim, tomo água ou até só falando, eu começo a tossir. Começo a tossir muito, assim. Muito doido. Enfim, coisas aleatórias que acontecem. Aí as pessoas falam assim, tá, mas por que vocês não gravam isso então, né? Porque a última coisa que a gente pensa nessas horas é gravar. Went for the dream, but I got lost. Aproveitar que falamos sobre isso, eu pedi pra ela pegar o computador pra solicitarmos a nossa placa. E pra quem quer entender como é que funciona, quando a gente chega nos 100 mil inscritos, o YouTube leva alguns dias pra processar essa informação e também pra avaliar alguns outros critérios, que é você nunca ter violado as diretrizes da comunidade, algumas coisas assim, não ter problemas dentro da plataforma, pra daí você receber esse prêmio. Aí ele manda um e-mail falando que... E aí nesse e-mail vem um código único e um link pra gente acessar. Aí clicando no link a gente vai colocar ali as informações e tal. Vamos ver como é que é, vamos ver os próximos passos pra já fazer essa solicitação. Aí clicando no link ele abre esse site aqui e é só a gente colocar o código que recebeu pra poder continuar as etapas aí. Óbvio que eu não vou mostrar esse código pra vocês, né? Código secreto. O código é secreto, né, meu? E olha só que da hora, daí ele abre essa página aqui, ó, Silver Creator Award. Aí a gente pode escolher o nome. É o nome que você vai escolher. Não sei se é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que Léo e Fábio. O que vocês acham? Um bom nome. É um bom nome? Esse tá escrito correto? Quer conferir? Porque uma vez que eu aprovar isso aqui, não tem mais volta, hein? Olha aí, confere, quero que você confira. É isso? Então vamos clicar aqui pra ver. Once you place your order, it will not be possible to alter. Se tiver errado, Já conferimos. vai ficar errado para sempre. Beleza, daí ele tem um item no nosso carrinho, né? A gente tem que confirmar nosso e-mail e aí botar o endereço para onde vai ser enviado a placa. Chased happiness, ended up on a one-way street. We're leading nowhere. That's why I leave. Pronto, pedido feito. Ele não fala qual é o prazo, né? Não, Que expectativa. mas ele Não fala ia que saber. em 5 minutos a gente tem que receber um e-mail. Ah, tá. Confirmação. Talvez no e-mail já venha alguma informação. Pode ser. Então. Mas assim que a gente receber, vocês saberão. Wishing for this road to take us far. Now I've been away too long. I'm going home. Chique, né? Olha o cheiro que tá isso aqui. Nada como dar um nome chique pras coisas e montar o prato, entendeu? É outra coisa. Parece que é tudo muito chique, na verdade é o quê? É um pão com ovo com abacate e tomate, e outro é um pão com ovo e alface. Um tomate assim. Fica bom, né? Se vocês nunca fizeram isso na vida, peguem o tomate e façam o que nem a Fábio fez aí no forno, que fica muito bom. A receita, inclusive, estará no meu livro, que muito em breve estará disponível. Estamos finalizando a etapa de fotografia das receitas. Tá bem gostoso? É muito bom isso. Ultra gostoso. O selo elevado. Esse aqui tá outro nível. The one always there. Were you the one that got A gente vai tentar ir agora no Exit Glacier. A gente não sabe exatamente se consegue chegar lá, porque em determinadas épocas a estrada fecha por questões climáticas mesmo, acúmulo de neve e outras coisas. Pelo site do governo a gente não consegue saber exatamente como é que estão as condições agora, se a estrada tá fechada ou não, então a gente vai lá dar uma olhada. It's not you, it's me, it's she. It's not love or passion. There's something desperately wrong with me.
Aparentemente a galera tá caçando, talvez enquanto eu tô falando aí vocês escutem alguns tiros no fundo. E parece ser caça mesmo porque a gente tá praticamente no meio da mata aqui. E infelizmente a estrada pro Exit Glacier tá fechada mesmo. A partir desse ponto aqui a gente não consegue dirigir, teria que ir a pé, só que são 12 quilômetros pra chegar até o ponto onde é o estacionamento. De lá ainda tem uma trilha de mais ou menos 1 quilômetro pra chegar mais próximo do glaciar, mas a gente tá falando aí de uma caminhada de 2 a 3 horas e provavelmente com pouquíssima gente, se é que tem alguém dentro do parque. E já é tarde, a gente provavelmente chegaria lá sem luz e pra voltar teria que voltar esse caminho todo no escuro de novo. E aí não é muito seguro, né? Então a pena não vai dar pra ver o Exit Glacier hoje, mas quem sabe numa próxima oportunidade. E não nevou provavelmente nessa região aqui ainda, mas ontem teve um terremoto e foi sentido em diversas regiões do Alasca. Então talvez por esse motivo eles tenham fechado a estrada que dá acesso ao glaciar. Que preguiça. Que diazinho. Nossa, esse é aquele dia pra ficar em casa, assistindo um filme, comendo uma pipoca. Não tem ninguém na rua. É um silêncio. A gente só ouve de vez em quando um carro, umas pessoas passando. Eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente comentar sobre o que a gente veio fazer no Alasca nessa época, já que o Alasca tá fechado. É brincadeira, mas a gente recebeu muitas mensagens falando assim: eu não sei o que eles foram fazer no Alasca nessa época, porque vai estar tudo fechado. Eles não vão poder fazer passeio, porque fulano voou de helicóptero, que fulano fez passeio de barco, porque a gente recebeu várias mensagens assim. Pra nós, eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes, que a gente vive não é uma viagem, a gente não tá de férias, a gente vive em lugares diferentes. E uma das coisas mais valiosas que a gente tira dessa nossa jornada aí pelas Américas é realmente conhecer os lugares, as pessoas, entender o ritmo da vida no lugar, entender as paisagens, entender o que faz aquele lugar, sabe? E aqui no Alasca é exatamente isso que a gente queria ver e viver. O que faz esse lugar? Eu entendo que pra quem pensa na parte turística, pode ser um pouco frustrante a gente não tá fazendo vários passeios turísticos. Mas ao mesmo tempo, a gente tá tendo a oportunidade de conhecer um Alasca que poucas pessoas conhecem, que é exatamente o estilo de vida que faz um lugar tão remoto e tão diferente do que nós estamos acostumados. Tá num lugar assim, vendo a paisagem, nesse silêncio, o clima, sabe? A gente consegue ter uma percepção do lugar que é o que faz a gente querer continuar viajando, sabe? Explorando os lugares dessa forma. Claro que existem lugares que são feitos para turistar. Na Califórnia, por exemplo, eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer, que são passeios turísticos mesmo. Mas existem lugares que só o que a gente quer viver é entender realmente aquele lugar. Foi assim na Bolívia e foi um dos lugares que mais marcou a gente. A gente foi para entender o estilo de vida, entender o ritmo de vida nos lugares, nos vilarejos mais afastados. E aqui é a mesma coisa que a gente tá fazendo, que a gente tá aproveitando, que a gente tá vivendo, tá tentando transmitir pra vocês, é um pouco disso, da parte não turística e sim da vida no Alasca. Right now it's all falling apart. Right now you don't know where to start. Galera, Right now the walls are tem uma águia. caving in. Olha só. Right now you don't know where to begin. Que lindo. A gente viu algumas na estrada, só que elas estavam sempre paradinhas numa árvore, em algum lugar, longe. Ó, ela pousou lá naquela árvore. São muito bonitas. É muito legal a gente ter a oportunidade de ver esses bichos, né? Que a gente não tá acostumado, ver em filmes. Eu assisto muito Discovery Channel, History Channel. Adoro esses documentários sobre natureza e tal. Então, ter a oportunidade de ver esses bichos de perto, principalmente na natureza, é sensacional. E a gente tá numa das pontas aqui da cidade de Seward. E aqui tem o monumento de fundação da cidade, que é aquele lá. E aqui tem o monumento da milha zero da Iditarod, que é a National Historic Trail. Isso é um sistema de trilhas que tem aproximadamente 1.000 milhas até a cidade de Nome, aqui no Alasca. E foi uma das formas que eles utilizaram para descobrir, desbravar as terras do Alasca. Ali atrás tem um dog sled, que é um trenó puxado por cachorros. E eles descobriram nessa época que era uma das melhores formas para se deslocar
no interior do Alasca. Então por isso até hoje tem uma cultura muito forte de cães puxando trenós, tem até competições disso, porque foi e continua sendo no inverno uma das melhores formas de se deslocar por aqui. E essa baía aqui se chama Resurrection Bay. E ali no prédio tem uma sereia. Sim. Tem uma sereia lá. Eu fui virar pra você pra escutar falando. Tem uma sereia no prédio. E esse porto aqui ele foi muito utilizado, principalmente na época da Corrida do Ouro, porque ele é um porto livre de gelo, mesmo no inverno. Naturalmente não congela. Então os barcos conseguiam chegar até Resurrection Bay e daqui eles partiam para o interior do Alasca. Uma coisa interessante, ó, aqui tem um mapa. A gente está aqui na península de Kenai. A trilha que eu comentei saía daqui, percorria o interior do Alasca e chegava em Nome, que fica aqui nessa ponta, ó. E até hoje, para chegar em Nome não existe estrada. Então ou tem que ir por essas trilhas, com dog sled ou snowmobile, qualquer coisa assim, ou tem que ir de avião ou barco. Então quando a gente fala que existem regiões remotas até hoje no Alasca, é porque tem cidades como Nome espalhadas por todo o estado aqui. Que horas são agora? Parece noite. Acho que são 6 horas da tarde. 6h05, 6h04. O sol tá se pondo muito cedo, principalmente em dias nublados, assim, aí realmente escurece, escurece muito cedo. E tá amanhecendo tarde também. Então a gente tá cada vez tendo menos horas claras durante o dia. Tempo útil. Tempo útil, é. Hello. Porque se você não sabe, existem períodos aqui no Alasca que não tem noite e outros períodos que não tem luz do dia. No alto inverno não tem luz do dia e no alto verão é dia 24 horas. E muitas das coisas que a gente utilizou na construção do motorhome são do mercado, na verdade, náutico. Bomba d'água, muitas coisas aí são feitas para barco e não para motorhome. E quando os barcos param nas docas, eles utilizam as mesmas coisas que um motorhome quando para em um camping. Tem um totem aqui, ó, que tem energia e aí do lado tem água potável. Então, basicamente, é um motorhome para água. Porque o nome motorhome, né, se for parar pra pensar, não tem nada a ver com estrada especificamente, né? É uma casa com motor. E um barco É um pode ser uma casa com motor. motorhome. Nossa senhora, que piada boa. E agora que não tem vento, tá tipo um espelho quase. Ah, tá um espelho, dá pra ver a montanha aqui. Galera, não sei se vocês lembram, quando eu vim aqui de manhã, eu não conseguia enxergar aquilo ali dessa altura que tá. Até onde tá escuro, ó, tava tudo embaixo d'água. Então a maré baixou aí pelo menos uns 4 metros. E aí toda essa estrutura aqui é tudo flutuante, apesar de ser concreto. Eu fui muito burra. Porque o Léo falou, não, mas a maré tava ali, meu Deus, e não sei o quê. Eu disse, não tem como. Não tem como, porque a gente tava muito mais baixo do que aquilo ali. Como? Tipo, se tivesse na altura que ele falou, isso aqui tava tudo debaixo d'água. Ele disse, não, mas isso aqui é flutuante. Eu fui muito burra. Não, é porque a gente tá andando no concreto e dá a impressão De que, né, a gente tá andando em terra firme, super parece. Firme. É. Toda a estrutura aqui é muito firme, então não dá essa impressão de você estar num negócio que é flutuante. E é flutuante, só que existem esses postes aqui, ó. E aí tem um anel ao redor da estrutura. E aí conforme ele vai subindo, ele não se desloca, né? Ele vai olha a se água mantendo. É, dá pra ver ali. Né? Mas se eu não tivesse nada pra fazer, amanhã eu acho que eu ia passar o dia inteiro aqui só pra ver. Só pra fazer um time-lapse do dia inteiro. Oh, just call on me. A gente entrou numa loja aqui que tava aberta, só pra dar uma olhada, ver o que tinha de interessante. E tem um corredor cheio de coisa de elétrica pra barco que a gente utiliza em motorhome. Tem um monte de barramento, tem bloco de fusível que é super difícil de encontrar no Brasil, só encontro pela internet. Esse aqui custa R$ 77,99, só pra ter uma ideia de valor. Mas tem essas chaves aqui que a galera usa muito pra isolar a bateria. Tem várias opções de produtos de elétrica pra barco aí. E como eu tava falando antes, muitos materiais que são usados para motorhome são feitos para barcos. E as duas coisas caminham muito próximas. É. Então aqui, todos os equipamentos que precisa, eu acho que foi a primeira vez que a gente encontrou Com facilidade. tanta coisa tão fácil assim. Tem inclusive esses disjuntores aqui de corrente contínua que também são bem complicados de encontrar no Brasil. Estão saindo $60. E aí o que acontece é que quando a gente precisava comprar essas coisas, a gente tinha que meio que pesquisar na internet, normalmente onde a gente encontrava com mais facilidade, ou procurar lojas específicas para barco, ou lojas de som automotivo, que é onde a gente encontra, daí meio que por partes, encontra um pouco de produtos em um lugar, um pouco em outro, e aqui não, a gente encontra tudo num lugar só. Então facilita muito a vida, né? Tudo que precisa, basicamente, para o sistema elétrico de um motorhome, a gente encontrou nesse corredor aqui. Inclusive os cabos
parafusos absurdamente grossos, os termorretráteis para poder fazer as ponteiras, os terminais, e todos os terminais para poder fazer a instalação elétrica. Ó, aqui do lado a gente acha coisa para hidráulica. Aí tem algumas opções de bombas. Essa aqui, por exemplo, sai $400. São bombas caras. E aí tem outras bombas que são as build pumps, são as bombas de porão. E daí a gente não usa em motorhome, é mais pra barco mesmo. Mas é legal que tem tudo pra hidráulica aqui também. E assim, se você chegou aqui em Seward e perdeu a sua âncora, tem âncoras aqui também pra vender. E olha só o que eu encontrei, o que eu não tava achando em nenhum lugar, nem no Lowe's, nem no Walmart, nem na Home Depot. E aqui tem todas as opções possíveis para fazer conexão com botijões de gás americano. Aprendemos que nós precisamos procurar onde então? Loja de barco. Olha aí, ó. E aqui tá um pouquinho mais barato do que eu paguei. Lá eu paguei 30 e pouco, aqui tá R$28,99. Olha, acordar com essas vistas aí tem sido incrível. Pra todo lado que a gente olha, a gente tá cercado por montanhas. Todas elas estão com os picos nevados, tanto essas próximas da gente aqui como aquelas lá mais longe. E olha isso, né? Parece uma pintura. E vocês vão continuar ouvindo a gente falar muito das paisagens, porque, cara, não tem como cansar disso. É lindo demais a natureza nesses lugares aqui. E tem sido incrível poder só parar e admirar esses lugares. A gente tá estacionado lá do outro lado da rua e desse lado aqui tem um memorial do Benny Benson. Ele era um nativo do Alasca que, quando tinha 13 anos, participou de um concurso para desenhar a bandeira do então território do Alasca. Ele ainda não era estado americano. Ele acabou ganhando o concurso e o desenho dele virou a atual bandeira do Alasca. E o memorial tá aqui porque, quando ele fez o desenho, ele morava aqui na cidade de Seward. O azul simboliza a cor do mar aqui do Alasca e uma flor que se chama Forget Me Not, que é a flor oficial aqui do Alasca. Essa estrela aqui que fica mais para cima e mais solitária seria o estado do Alasca, o estado mais ao norte dos Estados Unidos. E essas estrelas aqui simbolizam a constelação de Ursa Maior, que representa o urso. Um animal que também é um símbolo dessa região. Então é interessante ver de onde foi a inspiração para criar essa bandeira. Eu fui aproveitar e dar uma conversada com o pessoal do posto, muita gente boa, os dois estavam trabalhando lá. Perguntaram de onde a gente era, perguntaram se a gente estava gostando do Alasca. E eu falei que estava gostando bastante, principalmente das paisagens, mas ele falou que tá bem diferente do que normalmente acontece no outono. Porque normalmente nessa época não tá tão úmido, ainda não tá chovendo com essa frequência e normalmente tá bem florido. E as cores ficam muito mais pronunciadas, aquela cor marrom que a gente fala pra vocês. Ele falou que normalmente tá daquela cor. E ele falou que esse ano caiu meio que quase direto no inverno, assim, que é quando começa a chover muito e nevar. As árvores já não tem mais folhas. O processo que acontece no outono não tá acontecendo esse ano. Exato. Aconteceu, na verdade, muito rápido. Foi muito rápido. Mas ele desejou que a gente tenha uma boa viagem e que a gente continue gostando aí dos lugares pra onde a gente passar no Alasca. A gente tem sido bem recebido, né? Normalmente nos lugares aqui. As pessoas puxam conversas, são muito acolhedores. No Starbucks que a gente tava trabalhando, que a gente mostrou até no último vídeo, todo dia vinha alguém que tava trabalhando ali perguntar alguma coisa diferente. Eles conversaram bastante e deram dicas. Muito legal. Some kind of magic, you came into my life, and with that bedhead, you give me falling twice. Yeah, you're an angel, and always on my mind. I wanna love you like I do on my own. A gente parou aqui na beirada da estrada, tem vários desses pull-outs aqui. São estacionamentos que ficam às margens da rodovia e aí são alguns pontos de observação, ó. A gente tá nesse aqui, aí tem vários aqui ao longo do caminho. A vista daqui, apesar do tempo nublado, ainda é muito bonita, mas tem muito vento agora, então tá bem frio. Agora a gente vai aproveitar para almoçar. A gente até pensou em abrir as portas do motorhome para aproveitar essa vista aqui, mas o vento realmente tá muito forte, tá muito frio. Então eu vou entrar porque dentro de casa tá bem melhor. Pra variar, estou fazendo uma salada. Hoje é uma salada com queijo feta, alface, várias folhas diferentes,
tomates, uvas passas, ame ou odeie. Vai colocar frango, só refogadinho assim, e croutons. E como eu falei, tá muito frio pra gente abrir as portas, mas pelo menos tem uma vista bonita aqui. Essa é a parte mais triste de estar viajando nessa temporada. E isso vale pra qualquer lugar. Foi assim na Argentina, né, que a gente pegou frio. Foi assim no Peru, na Bolívia, que a gente pegou um pouco de frio também. Não tem como abrir as portas e abrir tudo, porque senão fica muito frio aqui dentro. É. E ficar do lado de fora é mais difícil ainda. Yeah, this is what it's about when it's just you and I and the stars in the sky and the heart of the motor. So much better off alone. E tem uma galera indo surfar agora. Então, vai surfar onde? Vai surfar o quê aqui? A pororoca do rio Alasca. E tipo, não é uma pessoa louca que tá indo... Bom, são várias pessoas São várias loucas. pessoas loucas. É, do outro lado lá tem mais um carro. Lá, naquele carro lá, tem mais uma galera. Esse cara tá acompanhando o outro que desceu. Eu vou filmar eles. O que estão fazendo aí? Vai lá filmar. Claro. Não tem onda aqui. Eu tô curioso pra saber o que eles estão indo fazer ali. Tell me what you think you know. O cara entrou na água aqui. E lá, ó, daqui eu consigo ver daí. Eu não sei se pela câmera vai dar pra ver muito bem, mas aqui assim, ó, tem umas pessoas surfando. E lá, naquela pontinha lá, essa coisinha branca que tem aqui, ó, isso é uma onda. Então, o cara provavelmente vai pegar essa correnteza aí, vai naquela direção lá pra surfar. Mas tá louco. Nesse frio, tem que ser doido. Mas Tem. Lá na ponta, lá, ó. Tá vendo lá? É porque a gente tava olhando só pra cá, né? É que lá cria uma onda e ela vem vindo, ó. Tá vendo? Legal. E essa onda começou longe, tá? Por essa eu não esperava. Vou tentar pegar a onda ali. Cara, que maluco, começou lá longe essa onda aí. Tá vindo por toda essa extensão aqui. Aqui na lateral dá pra ver bem. Corre, amor, corre, tá todo mundo apressado. Pois é. Vamos acompanhar a galera. Cadê a chave aqui? Eu não desci porque eu não achei a chave. Sério? Altas ondas. De repente, 2 pessoas entraram na água, mas de repente começou a parar um monte de carro e todo mundo correndo pra ver a galera na água e tirar foto. E aí agora todo mundo entrou nos carros correndo, seguiu. E eu vou atrás do cara que tava surfando, ó. Aquele carro ali era o cara que tava surfando. E pelo jeito a galera tá indo pro próximo ponto, porque essa onda aí, ela começa lá na entrada e ela continua, ó. Ela tá seguindo, entendeu? Só que ela não vai muito rápido. A onda tá ali, a gente vai atrás da onda. Que maluco isso. Eu não sei se é algo comum, mas assim, eu acho que não deve ser algo tão comum assim, porque... A galera tá emocionada. É, tipo assim, e a galera vibrando assim, uhul e tal, tipo... Teve um dos carros que parou do lado quando eu tava lá filmando. Não deu tempo de eu pegar meu celular pra filmar. Que o carro não chegou a parar. E eu não entendi por quê. Tipo assim, o cara ainda tava vindo de ré pra estacionar. E a mulher já tava saindo do carro. E ela desceu correndo. Aí eu comecei a entender o que tava acontecendo. Aqui tem surfistas, ó. Aqui tem um. Tem outro. Que loucura. E ali tá onda. Que doido. E a onda está ali. A gente tava conversando com o Byron, conhecemos agora. Que é o cara que tá acompanhando um dos surfistas. É, e ele na verdade falou que se machucou andando de skate, por isso que ele não tá ali surfando também, que senão ele estaria ali. Ele morava no Havaí. Isso. E aí eu perguntei se isso acontece com frequência, ele falou que sim, acontece essas ondas aí, mas tão tarde assim no outono não é tão comum. E ele falou também que essa provavelmente foi uma das mais altas de todo o ano. Então por isso que eles estavam tão empolgados em surfar. E uma galera
parando pra tirar foto. Aham, muito massa. É, porque é diferente, né? A gente vê o mar calmo e aí de repente vem aquela onda assim, e aí depois da onda é um mar todo agitado assim, é completamente diferente, é bem bonito de ver. Velocidade alta da água correndo também. É. E o que me chamou a atenção é que eles demoram bastante pra entrar na onda. Sim, sim. É toda uma técnica aí que olha. É. Muito legal. Rolês aleatórios. Rolês aleatórios. Coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, os rolês aleatórios, que são a parte mais legal. É. Depois desse rolê aleatório aí, a gente vai terminar esse vídeo, se despedir de vocês por aqui, enquanto nós pegamos a estrada de volta para Anchorage. A nossa intenção era ficar um pouquinho mais aqui no litoral, mas como a previsão é de chuva ainda mais constante nos próximos dias, decidimos então seguir viagem. A gente vai sempre mudando o nosso roteiro conforme precisa. E a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar nosso passeio por aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo. E ainda tem mais vídeos da nossa jornada aqui no Alasca e muito mais pela frente. A nossa estrada não termina aqui. Você pode continuar acompanhando a nossa viagem. Não esquece de aproveitar os descontos especiais que estão rolando na Insider durante todo esse mês. Aqui na descrição vai estar o link e o cupom. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!